Amanhã nós gostaríamos de começar com uma pequena meditação na palavra de Deus, enquanto esse sol que está nos aquecendo começa a se levantar, falando-nos da ressurreição, que assim como Jó estava certa vez se questionando para onde que ia o espírito do homem quando ele descia ao pó, porque ele notou que a natureza toda ela pregava. As plantas, ao morrer, elas apodreciam, mas passavam as estações e no próximo ano aquilo brotava novamente. Mas o homem morria, era deitado na cova, aquilo apodrecia. Mas a perfeição disso não fala. A natureza, a obra original de Deus não fala disso, apenas de morte, mas fala de ressurreição. E é isso que o sol da justiça, o sol, mostra para nós. Ele nasce pela manhã, às 9, 10 horas ele está no seu vigor, na sua força maior. À tarde começa a enfraquecer e aquilo deita no horizonte. Mas a vida não encerra assim. No outro dia ele nasce novamente, mostrando-nos que por mais que nós nascemos, crescemos, ficamos fortes ali aos 20 anos, 25 anos, e os anos vão se passando e a força e o vigor vai caindo, mas esse não pode ser o fim da vida, se estiver encaixado corretamente nos planos de Deus. E logo pela manhã aquilo ressuscitará. Uma manhã destas a vida voltará. Bem, e o que nós ouvimos já na pequena introdução sobre a restauração de todas as coisas foi o que ficou prometido para esta última era. Foi o que foi dito pelos profetas, foi o que está escrito na Bíblia: restauração. Eu gostaria de tomar neste momento a nossa base, que fica no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, que diz: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto a locusta o comeu, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. E no capítulo 2, no versículo 25, Deus diz: e eu restaurarei os anos que a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão comeu, com o meu exército que enviei a vós. E eu gostaria de refletir nesta manhã sobre esta restauração, porque muito se fala em restauração, mas o que é de fato essa restauração? O que aconteceu para que haja uma restauração? Nós vamos tomar um exemplo bem prático, para que possamos entender, para que todos, não haja distinção entre o entendimento de ninguém, uma coisa bem simples, que está no nosso dia a dia, para depois começarmos a aprofundarmos no lado espiritual, porque o lado natural ele tipifica ainda. Nós podemos tipificar o lado natural com o lado espiritual com o lado natural. Então você pode imaginar com seus próprios dentes. Você nasce ali com seu dente, pega o dente permanente, e se não haver um cuidado necessário, aquelas bactérias, as cáries, elas começam a corroer, elas fazem ali um pequeno furinho e começam a fazer a habitação delas. E com o passar do tempo aquele dente vai sendo destruído e vai chegando-se mais próximo da polpa, começa a dar incômodo, começa a aparecer
com as fissuras, começa a ficar feio, começa a atrapalhar no hálito, aquilo começa a ficar ruim. E aquilo só tende a evoluir. E não há nada que você possa fazer com isso, a não ser chegar diante de um dentista e falar: olha, eu estou com um problema aqui no meu dente, está uma cárie, eu preciso de uma restauração. E esse é o ponto que eu gostaria de levar todos a pensar, na restauração. E você vai ver que aquilo vai chegando cada vez mais próximo da polpa do dente, e chega a determinado momento que não é possível nem restaurar mais. O médico ele tem que remover aquela vida que há ali dentro do dente, substituir, e aquilo literalmente mata aquele dente. Você não vai sentir mais dor, mas ele não é mais irrigado com o corpo humano, e aquilo vai enfraquecer ao longo do tempo. Essa é a restauração do lado material. E do lado espiritual, como que seria? Eu não estou comparando Deus com um dentista, é apenas para nós entendermos do que se trata a restauração. Havia algo original, perfeito, que estava em comunhão perfeita, e aquilo foi perdido. Entrou as cáries, entrou os desejos, as concupiscências humanas, como fala em 2 Timóteo, doutores formados que formam religiões conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, como diz lá em Judas, capítulo 1, versículo 4, as quais introduziram homens ímpios, os quais já estavam inscritos para este mesmo juízo, ou seja, essa mesma condenação. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus. O único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja bem, homens ímpios que convertem em dissolução, que estragam aquilo que era original, a criação original. E você sabe que o grande pervertor do original é o diabo. Ele perverte a criação original de Deus. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, quando estava lá Adão e Eva, tudo estava perfeito, tudo estava em comunhão, os animais andavam um com o outro, o leão com o boi e etc. Como diz a própria Bíblia, o leão pastava com o boi, em perfeição, em comunhão, não havia morte nenhuma, exceto até o momento em que a morte entrou, por Eva, e fez ela desobedecer a palavra de Deus, e então começou toda a perversão da raça humana. E o diabo trabalha dessa forma. Se você observar o adultério, por exemplo, ele é a perversão da coisa correta. Deus, ele deu um caminho para ser seguido, que isso, o relacionamento seria perfeito, mas o diabo introduziu o pecado e o adultério, convertendo a coisa original em uma coisa pervertida. Você vai ver tantas coisas que poderiam ser usadas para o bem, mas são usadas para o mal. Por quê? Porque o diabo introduziu a sua perversão, convertendo a obra de Deus em uma perversão, destruindo aquilo que era original. O diabo pegou o homem que era a imagem de Deus e desfigurou aquilo que era original, introduzindo o pecado. Por isso que Deus fez carne, conforme fala São João 1. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 ele disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E basicamente o que você vai ver diante disso é essa perversão, esta destruição
daquilo que era original, daquilo que estava no plano perfeito de Deus. Você pega uma vida humana que está parcialmente destruída, você vê que os vícios, as desilusões, as catástrofes deste mundo, os desejos, as posições, as políticas destroem, porque aquele pecado já entrou ali, desde muito tempo atrás, morte já entrou. Como fala em Romanos capítulo 3, a morte entrou por um homem. Assim como a morte entrou por um, a salvação também entrou por um homem. E você vai ver que essa coisa original não ficou de lado. Se aquilo que foi pervertido, se multiplicou a perversão, Deus não abandonou aquilo que é original, porque Deus não muda o seu parecer, Deus não muda o seu princípio, porque Ele é eterno. E Deus criou um meio de restauração de todas as coisas. Deus criou um caminho que colocaria o homem de volta na sua presença, que restauraria a sua imagem original. Deus deu um substituto para Adão e para Eva. Deus teve que tirar a vida de um cordeiro para cobrir. E agora, tipificando isso ao Cordeiro de Deus, e agora Deus nos tem dado um Cordeiro para que possamos tocá-lo por nossa fé e sermos restaurados de volta à presença de Deus, de volta ao original, até que o dia da redenção se chegue e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Veja, restauração de todas as coisas. Agora, você sabe que esses animais que eu citei em Joel capítulo 1, versículo 4, a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão são 4 estágios do mesmo bicho. São 4 estágios do mesmo animal, mas ele ataca em posições diferentes. Um vai na folha, outro vai no caule, nas cascas, outro vai até ali o caule e outro destrói até a raiz. E ele destrói a videira verdadeira, destrói a videira da vida. Agora, quando Deus fez carne, habitando em Jesus Cristo, conforme fala para nós, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido do mundo e recebido acima da glória. Deus feito carne, para redimir o homem, como fala em Coríntios, Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E você vai ver que quando ele saiu, ele deixou aqui uma igreja modelo, uma igreja fundamental, uma igreja apostólica, uma igreja modelo exemplar, que tudo que viesse depois deveria seguir a este modelo. Ele falou para os seus discípulos: vai para o templo e esperai até que sejais revestidos de todo o poder. E aquela pequena igreja foi ali para o templo, esperou até que determinado momento veio o Espírito Santo, conforme havia sido prometido por Jesus em São João capítulo 14: não vos deixarei órfãos, e quem não deixa órfãos é pai, eu voltarei para vós. E Jesus voltou na forma do Espírito Santo e desceu sobre aquele povo, e o Espírito Santo se repartiu como línguas de fogo. Aquelas pessoas que estavam ali com medo começaram a sair nas ruas falando em línguas,
eles perderam todos os medos de estarem ali. E essa era a igreja modelo. Lá tinha os apóstolos, tinha Pedro, tinha os demais apóstolos. Essa foi a vinha original, essa foi a vinha verdadeira, a vinha de Deus. E você vai ver que os 4 animais começaram a trabalhar. Você vai ver que a lagarta começou a roer ali as folhas. Ela começou a destruir aquela irmandade que havia entre os irmãos. Agora, se você quer saber se uma doutrina está de acordo com a Bíblia, é uma doutrina apostólica, é uma doutrina correta, você deve verificar. A Bíblia fala em São João 5,39, examinar as Escrituras, porque vais cuidar ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam de quem? De Jesus. E você vai ver que em Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, disse: já que não sois forasteiros, assim já não sois forasteiros e nem estrangeiros, mas concidadãos da família dos santos e da família de Deus, fundados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Se você quer saber se a igreja, se uma doutrina, uma religião está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o que Deus tem nos deixado, é só você olhar para a vinha original, para a vinha verdadeira, para o modelo, para o exemplo, e você tirar a diferença. Olha para o Pentecostes. Se aquela igreja não segue, se aquela doutrina não segue os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, aquilo é anticristo, é antipalavra. Porque, como eu falei, tudo começa de uma simples bactéria, de uma simples carne que não aparentemente não tem poder algum. E aquilo começa a destruir a vinha original. E foi isso que começou lá na igreja. Começou com dons, com milagres, com tudo, prodígios, profecias, com batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Você vai ver que logo após Pedro, essa passagem do Pentecoste, Pedro estava pregando a respeito de Jesus. As pessoas que estavam ouvindo compungiram-se em seus corações e perguntaram: varões e irmãos, o que faremos para ser salvos? E ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o nosso modelo. Mas o que fez a lagarta? Ela começou a roer. Leia lá em Atos, já começou as dissensões. Quando Paulo apareceu ali, já começou a ter encrenca. Quando surgiu Apolo era um homem estudado e começou a ensinar o batismo de João. E começou a botar o povo em dissensão. E Paulo teve até que rebatizar quem ele havia batizado. E o povo começou a se dividir. E a irmandade foi sendo destruída. E esse bicho chamado lagarta começou a roer mais as folhas. E você sabe que a folha é muito importante para uma árvore, para ela se manter com vida e fazer o processo de fotossíntese, é para ela respirar. E aquela lagarta começou a comer. E aquele grupo que estava uma vez original, com aquilo verdadeiro, genuíno, que o líder disso tudo era Jesus Cristo, era o Espírito Santo, aquilo começou a se dissolver. E começaram a criar as organizações, as famosíssimas denominações. E começaram a criar um grupo para cá, um grupo para lá, grupo de Paulo, grupo de Apolo. Começaram a se organizar. E é isso que a organização faz: mata os verdadeiros filhos de Deus, mata as almas, porque separa, isola.
cada um conforme o seu próprio pensamento, em vez de voltar à palavra original, à semente original, ao modelo, ao exemplo, a vinha original, Pentecoste. E se você quer conhecer, como disse, se está certo, está errado, olhe para o modelo. Se você quer saber se aquilo está seguindo os princípios corretos, olhe para o modelo e tire a diferença se está obedecendo ou não. E aquilo começou a roer, começou-se a criar os grupos. Aí entrou outro destruidor. Quando esse parou, talvez tenha até a toxina lá, o veneno para segurar a lagarta, entrou outro animal, que foi o gafanhoto, conforme anunciado, predito pelo profeta Joel. Entrou o gafanhoto e começou a comer o que a lagarta deixou, começou a destruir mais, começou a destruir a unidade da palavra, começou a criar cada um o seu próprio grupo, começou a cada um a criar sua própria ideia. E você vai ver que no ano 325, depois da vida de Jesus Cristo, começou a criar dois grupos, dois homens começaram a brigar por conta da interpretação humana entre um de fogo. E cada um criou sua própria religião, cada um criou sua própria doutrina conforme seus próprios estudos. Esqueceram o original, que era Pedro, que eram os demais apóstolos e letrados, que não aprenderam entre quatro paredes, mas receberam direto de Deus, como Paulo disse em Gálatas capítulo 1, o que eu vos ensino não recebi de homem algum. Veja, esqueceram a fórmula original. Nós estamos falando de restauração de todas as coisas. Como você pode dizer que está com o original, com essa perversão em que substituiu a doutrina dos apóstolos e dos profetas, que andaram com Jesus, que deram suas vidas também por amor ao nome? Restauração do original, do template original, do modelo, de volta à palavra original. E a terceira coisa que veio foi essa locuça. Começou a roer a casca, começou a destruir mais, e converteu a adoração ao único e verdadeiro Deus, criando supostos mistérios de trindade, tirando o nome de Deus da mensagem do batismo, escondendo-se da forma original, da forma apostólica, a forma que os discípulos fizeram, da forma que Jesus deixou ensinado aos seus discípulos e a nós. E aquela pequena Karen começou só com a brincadeira, com um chupar de bala, por se dizer, agora já está tomando proporções grandes, chegando próximo da polpa do dente, e o incômodo é grande. E a videira que estava bonita agora está se destruindo. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto a locusta o comeu, o que ficou da locusta o comeu o pulgão. E começou a ser mais destruído. Vamos de volta à fórmula original. Efésios capítulo 2, no Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele vinha falando de Jesus Cristo, o qual era igual a Deus, mas não teve usurpação de ser como Deus, porque ele tinha todo o poder. Ele mesmo disse em São Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder nos céus e da terra. E Deus exaltou soberanamente, e lhe deu o nome o qual é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E então as pessoas foram e
aquele animal, aquele destruidor, aquele terceiro destruidor, um dos mais potentes, foi e destruiu e substituiu aquilo que era original e fez uma perversão. Aquilo que era verdadeiro batismo em águas no nome do Senhor Jesus Cristo foi substituído por títulos. E começou a se perder mais as coisas. E a coisa foi só piorando, foi por água abaixo. Criaram 3 deuses, 3 pessoas para o mesmo Deus, como se Deus fosse uma pessoa. Criaram mistérios, começaram a cobrar por orações e penitências, começaram a cobrar, começaram a criar ídolos, começaram a criar mediadores entre Deus e os homens, sendo que Paulo mesmo disse, não há outro mediador entre Deus e os homens. Eles criaram um homem chamado Papa. Eles criaram adoração a um homem que se diz vicário vicário em nome do Filho de Deus. Não há substituto para o Filho de Deus. Só há um caminho verdadeiro, e este é Jesus Cristo. Ele disse em São João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer chegar a Deus, é por Jesus Cristo, não pagando penitências. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 23, versículo 9, a ninguém chamai vosso Pai, a nenhum homem chamai vosso Pai, chamai por Pai, a não ser vosso Pai que está nos céus. Como você pode chamar alguém de Papa ou de Pai? Pai é só o nosso Pai que está nos céus. O destruidor está valente. O destruidor é potente, ele não teme, porque o objetivo dele é destruir o original, a via verdadeira, a doutrina apostólica. Porque muitos pensam que só a mensagem é milagre, é cura divina, porque o próprio diabo se esprameia no meio disso, com as suas superstições, com as suas enganações. Mas o principal que está acontecendo hoje é o destruidor que está comendo a doutrina e pervertendo essas coisas, e pervertendo a coisa correta, pervertendo o dom de cura, convertendo em um método de ganhar dinheiro e fama. O que mais importa, amados, é se sua alma está de acordo, se sua vida está de acordo com o que Deus pediu. Diz em São Marcos 16, versículo 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Nós não podemos vir aqui de outra forma e começar apenas a dançar e botar música para dançar, porque isso tudo é bom, mas nós queremos saber do original, se está fundamentado, se o fundamento daquilo é dos apóstolos e dos profetas. Vejam, o nome substituído, lá em Atos 4, quando os apóstolos, acabando de sair do Pentecostes, começaram a fazer milagres, curaram um homem lá, e os principais do povo começaram a questionar em que jeito que eles tinham feito isso, em nome de que autoridade eles tinham feito. E Pedro levantou e disse: saiba vós, ó principais do povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, foi em nome deste que estes feitos são. E saibam que não há outro nome dado debaixo do céu que possamos ser salvos. No nome do Senhor Jesus Cristo. O nome verdadeiro, de volta ao original. Então entrou o pulgão. Esse destruiu até a raiz. Esse foi terrível. Esse trabalhou durante as eras da igreja. Esse foi terrível, esse destrói mesmo. A vida ficou lá na raiz. A vida só ficou na raiz de Jessé. A vida ficou só em Jesus ali. Tudo foi destruído. Tudo foi corrompido. O batismo foi corrompido.
o mesmo Deus, o único, conforme Israel bem conhece, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, saiba, ó Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e não só há um Senhor. Ele foi pervertido em mais de um, mais de três, mais de dois, foi pervertido em três senhores, porque chamam Deus de Senhor. Mas Pedro mesmo disse, Atos 2,36, esse Jesus Cristo a quem vós crucificaste, Deus foi Senhor e Cristo. Então Jesus Cristo é Senhor. Então tem dois senhores, e a Bíblia diz, se você tem dois senhores, você serve a um ou serve a outro. E foi perverteu a forma original do batismo. Mais de 5, 6 escrituras da Bíblia falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não podem receber por conta, porque já comeu metade disso e começou a perverter mais, e passou ali por Coríntios 14 e arrancou as páginas da Bíblia e começou a colocar mulheres pregadoras nos púlpitos, sendo que Paulo mesmo disse, eu não aceito que a mulher ensine na igreja. Falsa doutrina corrompida por aquele destruidor chamado purgão, chamado modernismo, chamado social, e converteu o caminho verdadeiro, a única saída, que é o arrependimento dado pelos apóstolos, por Jesus, por Deus desde o princípio, mostrando que o arrependimento leva uma vida de volta ao original. Mas não ia ficar por assim, não ia ser só destruição, não. Deus disse em Joel capítulo 2, versículo 25, eu restaurarei. Como que restaurará nessa situação precária? Eu restaurarei, não importa, é Deus quem disse, não importa o que pense razoavelmente, razão, importa o que Deus disse. E ele disse em Atos 2, versículo 21, que os céus, o qual os céus o contenham até a vinda, até que todas as coisas, a restauração, os tipos da restauração de tudo, é a restauração de tudo, o qual Deus falou através da boca de todos os seus santos profetas, desde a antiguidade. Deus falou por Joel, como eu acabei de citar, Deus falou por Daniel, Deus falou por todos os profetas, Isaías, Deus falou por Amós, Deus falou por meio dos seus discípulos, seus apóstolos. Pedro mesmo, se você subir, eu falei o verso 21, mas se você subir para o 19, ele diz, arrependei-vos, enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Mas há uma esperança, eu restaurarei, é o que diz. Quando os discípulos interrogaram a Jesus em São Mateus capítulo 17, versículo 11, eles falaram, Jesus, não é necessário que Elias venha primeiro. Jesus disse, na verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Haverá uma restauração por Elias. Agora você espera que Elias, aquele profeta do Antigo Testamento, desça num tapete de nuvem para fazer a restauração? Não é a mesma mensagem, é a mesma restauração, restaurando a fé dos filhos de volta aos pais, conforme fala em Malaquias 4, versículo 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei a vós Elias. Deus tem prometido enviar um Elias para restaurar todas as coisas, para percussar a sua segunda vinda, assim como Deus enviou o percussor da segunda vinda, da primeira vinda, enviaria o percussor da sua segunda vinda, com a mensagem percussora, restauradora de todas as coisas, que pregariam a doutrina dos apóstolos e dos profetas,
de volta a palavra original, de volta a fé apostólica, convertendo de volta os corações dos filhos aos pais, e que revelaria os segredos e os mistérios de Deus, para que ninguém fique dizendo que é um mistério, culto da Santíssima, não sei lá das quantas. Isso não há, porque Apocalipse 6:7 diz: mas no dia da volta do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos. Todos os segredos. E Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Você vai tomar no Antigo Testamento, quando o povo queria falar direto com Deus, mas esse não era o método de Deus. E queriam que Moisés ficasse quieto, porque Deus se achou demais dizendo profeta. E então eles começaram ali, e Deus começou a falar com eles, e pedras das montanhas começaram a rolar, eles começaram a ficar atemorizados. Ele disse: cara, Deus não fale conosco, mas fala tu, Moisés, nós temos medo, nós vamos todos perecer. E Deus estabeleceu isso, se antes de fazer qualquer coisa, revelaria aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3:7. E Deus tinha enviado Elias para restaurar todas as coisas, para pôr de volta o batismo original, a adoração ao único e verdadeiro Deus, conforme segundo João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 8, 7 e 8, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, já sabemos que o Filho de Deus nos é vindo, e nos deu entendimento para que compreendermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, isso é seu Filho Jesus Cristo, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E a vida eterna. Bem, veja, restauraria todas as coisas, conforme Paulo, conforme Tiago, conforme João mesmo que escreveu disso. João, o discípulo que antes de receber o Espírito Santo pediu fogo sobre a cidade porque não recebeu, agora era um discípulo do amor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, sendo açoitado, sendo criticado, zombado, mas o original não se perdeu, a verdadeira mensagem ainda não se perdeu. Se havia um nome ali no Pentecostes em que podemos ser salvos, se houve um batismo em Atos capítulo 10, Atos 19, Atos 21, Atos 2:38, se esse foi o batismo em que os apóstolos e os profetas ensinaram conforme mandado, ordenado por Jesus em São Mateus 28:19, então essa é a forma correta, é a restauração de todas as coisas, é a restauração, a limpeza do púlpito, a remoção de enganadores, a restauração da palavra original, a restauração da cura divina, dos dons, a restauração da música, a restauração, começando do púlpito, indo até as portas, começando da ponta da cabeça até a ponta da unha do pé, restaurando todas as coisas, tirando aquilo que foi pervertido, introduzido por homens, por doutrinas perversas, que se focam em pessoas, em números, em beleza externa, assim como o culto de Caim, que a própria Bíblia diz que não foi feito por fé, mas por aparência. Veja, o caminho verdadeiro ainda permanece de pé. Pervertam-se. A Bíblia fala: aquele que é sujo, suje-se mais ainda; aquele que é perverso, perverte-se mais ainda; mas aquele que é limpo, purifique-se mais ainda. Procure a original. Quantas vezes você tem ouvido essa ladainha? Isso não faz diferença nenhuma, não tem efeito. É como você tomar um remédio falso, não tem efeito.
volte de volta ao original, a palavra original, conforme a ordenança de Jesus e o cumprimento dos apóstolos. Arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos enquanto é tempo, diz o Senhor. Busque o que é verdadeiro. Busque de acordo com as Escrituras, como Jesus mesmo disse. Busque o nome verdadeiro. Ele disse em São João 5,45: eu vim em nome de meu Pai, mas vós não me aceitais, mas se eu vim em qualquer outro nome, é esse que vós aceitais. Aceite. Quantos falam que aceitam Jesus Cristo, mas não aceitam o seu nome verdadeiro na sua vida? Aceita um substituto, qualquer outra coisa que dizem ser nome. Pense bem, se você aceitou o nome de Senhor Jesus Cristo em sua vida, ou tem aceitado um título. Seu nome é pai, seu nome é filho, seu nome é mãe. Veja, converter o nome do Senhor Jesus Cristo em títulos, perverteu. E aquilo está sendo matando a igreja com formalismo, com a igreja fria, fundamentado sobre tradição, assim como os fariseus. A tradição, esse povo me honra com seus lábios, mas estão longe de mim. A coisa é bem mais séria do que se imagina. Não se trata de algo aparente, algo externo. Procure estar alinhado com as coisas, alinhado com a Escritura, alinhado com a palavra. Aí sim você tem autonomia e autoridade de dizer que tem aceitado a Jesus Cristo, não só levantando as suas mãos, dizendo: ah, eu aceito, ah, eu quero, mas e a ação, e o efeito? Tem que haver um efeito. Eu te faço esse questionamento para encerrar. Quanto tempo tens feito, seguido doutrinas humanas, feitas por homens, feitas dentro de quatro paredes, assim como os arianitas, que discutiam apenas por causa de um ditólogo, mas tinha alguns iletrados lá embaixo que estavam com o poder, a eficiência. Tá bom? Ensinado e mostrando o povo o caminho. Nós não estamos aqui para chamar ninguém para a nossa igreja, pouco importa. Agora você pode olhar para Jesus Cristo, o único dono e autor da salvação, e confira de acordo com o que está nas Escrituras. Veja se é a verdade ou se não é. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.